Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um podcast da WebGex, Unigex. Hoje é um momento especial. Esse ano e esse mês que vem, nós vamos comemorar 30 anos de empresa. Eu brinco muito que é 30 anos de o mesmo CNPJ e o mesmo sócio. E nada melhor para mim comemorar esses 30 anos de empresa, de trazer um amigo pessoal e também um parceiro, que é o Francisco Lemos, o Lemos, eu chamo de velho. Se eu disser velho no meio da podcast, é um ato, é um costume da gente chamar assim, tá. E o Lemos representa muito. É um contador, mas ele não gosta de ser chamado de contador. Ele gosta de ser chamado de analista contábil. Por que, Lemos, tu não gosta de ser chamado de contador? Contador é uma palavra que eu acho, assim, um pouco pesada para a profissão que a gente exerce. Contador tem um contador na loja, aquele Contador de porta, de gente. contador de fluxo, né. Aí eu prefiro ser chamado de analista, porque na verdade você está diante de um desafio contábil, você vai analisar e ver qual é a melhor solução para aplicar, dentro da lei, dentro das regras contábeis. Mas deixa eu te apresentar melhor, né, que você já começou falando do contador. Lemos, muitos anos de prática, nem sei, não vamos dizer não que dá a idade, apesar de a gente já tem 30 anos de conhecida, já tem mais uns, mas é maçom, como a gente vinha conversando antes, já fui Isso, presidente do CDL, já chamaram para política, isso, tá, entre trabalhar juntos já fomos colegas e parceiros na indústria têxtil. isso, Você é o meu contador da minha empresa, isso. já colocamos você em cliente da gente, já trabalhamos juntos em outras coisas e nós temos muita história nesse Já jogo. trabalhamos no varejo, indústria e comércio, na Ibite, né, Na onde eu idade. continuo. E atualmente eu sou tanto quanto ansioso, né, eu estou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Maranguape. Então você sempre teve um Ligado pezinho a na fazenda, né, um nunca pezinho no larguei, mato. nunca larguei. Ah, Eu nasci na roça e continuo na roça. isso você Eu traz mesmo. a gente é ligado à Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará, que por sinal é gerida por um camarada lá de Quixadá, Aníbal Silveira, e o camarada é trator, e tu sabe, né, a gente que é produtivo gosta de estar dentro do meio da confusão, perto de pessoas que são produtivas, assim como vocês, né. Então nós temos uma história de trabalho, de amizade Eu bem não sei se você se lembra ou associou uma hum, coisa a outra, mas a minha empresa surgiu com uma história sua. certo. A gente estava junto na empresa, na indústria têxtil que a gente trabalhava, Miguel Uhum. Benfio Têxtil, que não existe mais, e você tinha um cliente em Maracanaú, e esse cliente queria um garoto de programa para fazer alguma coisa lá. Aí você voltou para o escritório e falou: "Marcelo, tem um cliente meu querendo era uma empresa de fardamentos, Hum, certo, assim, ele está querendo algum programa lá, tu quer ir lá ver?" uhum. Eu fui, Certo. certo, assim, e deste negócio, dessa proposta que eu fiz, foi o primeiro negócio e a partir dali surgiu a empresa. Talvez Que você não se lembre legal, disso. rapaz, eu não É, lembro mais qual era é, a empresa, certo. Eu acredita? não lembro, né, eu lembro de fardamentos Ah, que tinha em rapaz, que coisa Maracanaú, e boa. era cliente de vocês, do É. escritório contábil, e você: "Marcelo, vai lá, vai, tu resolve esse negócio dele lá", né. Eu lembro que a gente ainda você bem jovem, eu já tenho idade até de ser seu pai, a gente vivia, pensando coisas para fazer coisas, mas, ó, eh, tem muitas histórias, muitas. Tu lembra a história do Fusca? Lembro a história do Fusca, É, lembro a história do Fusca. de 3 meses eu tinha que fazer motor do Fusca, arrumar o Fusca, aí Lembro a tu chega história, para mim: "Deixa de ser otário rapaz, compra um carro zero". né. "Mas eu não tenho dinheiro para pagar não", faz um carnê. Faz um carnê, paga esse negócio e troca esse carro, tu tá gastando mais despesa com esse Fusca do que tiver um carro novo. Foi para casa, refletiu, a gente passou depois dessa história do Fusca, né, a gente passou, assim, acho que uns 2 anos, afastados por conta de negócio e tudo mais, aí quando eu apareci de novo, você estava com 55 carnês, não era só um carnê, não era 50 não, certo? Não era 50 carnê, ele se viciou tanto em carnê que tem carnê até hoje. Quantos carnês você tem hoje? Rapaz, depois da faculdade da ENI, eu passei a ficar mais, velhaco, né, com carne. Segurou. Segurei, porque a pancada é alta, né, a ENI continua lá em São Paulo e lá as coisas são bem mais caras. Mas eu ainda tenho uns 4,
sempre a gente tem, né, um Você terreninho, viciou, lote de viciou, terra e tal, não viciou, sei, viciou. e a gente vai, viu. Mas Marcelo, deixa eu te contar uma história também. Quando tu chegou na Micrel, eu fiquei assim, eu já era, fixado na ideia de ser engenheiro. E aí quando eu te conheci, eu fiquei mais ainda noiado, porque tu chega, um cara bem novinho lá, engenheiro, aí começa a falar de contabilidade, aí tu virava para mim: "Ei Paco Neto, tu tá querendo isso?" Aí eu: "Qual é? Esse cara não passou nem na porta de uma faculdade de contabilidade e já vem falar de contabilidade aqui para mim?" Mas é porque vocês engenheiros são levados a pensar as questões de formas holística. E eu contador, eu me lembro muito que eu morei uma época em Quixadá, e lá a gente andava de charrete. E na charrete o cavalo tem uns tapa-olho para que ele não se assuste quando os carros passarem de um lado dele. E aí eu me senti assim, contador, meio que travado no meio dessas histórias, né, limitado. E aí trabalhar contigo, isso deu um up muito legal na minha vida. O contrário também é verdade. O meu primeiro curso de contabilidade foi eu e você, eu não lembro o nome daquele professor moreno, não sei o quê, que era uma sumidade que você disse que era. Eu sei que na metade do curso eu já estava: "Ih, esse bicho sabe nada não, ih, não sei o quê". E foi a partir dali, eu desenvolvi realmente muita coisa de contabilidade vinda de você como professor. A gente trabalhava junto, dentro da indústria têxtil, eu era o desenvolvedor teu, né, assim, era É, das coisas da é, contabilidade, do patrimônio, é, certo, e fiscais. Então, era. eu acabei aprendendo muito disso, sempre colado com você e a gente se tornou amigo há muito tempo. E a Ana Nery, né, E a também. Ana Tinha a Nery Ana Nery pelo meio a Ana também. Nery era outra que trabalhava um pouco com a gente lá, né. Era. Eu até hoje gosto muito, depois mais na frente eu fiz um MBA em controladoria para me aperfeiçoar mais, e trago muita das coisas do ensinamento da gente para dentro do sistema da gente. Eu acredito muito, assim, aí eu sou defendo você na questão da análise contábil, né. Muita gente tem como um contador como aquele cara que um entregador de DARF, É, muita gente tem. é. Mas isso, assim, não digo que é culpa dos contadores, mas os empresários também têm muito disso, que não conseguem olhar os números de uma empresa e ler o número de uma empresa. Aí Infelizmente. tem uma coisa de parte a parte, assim, É, o número está lá, eu entrego porque não me importa, certo? é. Na maioria dos empresários, isso é uma grande maioria mesmo, isso aí eu não estou falando de empresa pequena, estou falando às vezes de empresa grande, Coisa que grande, estão acostumados a olhar só o caixa, só o que sobra, único e mas não exclusivo. mas não consegue analisar uma DRE, não consegue analisar um balanço, não consegue fazer. Se eu falar de DFC e DMPL, aí que piorou muito, né, assim, E ROI e não, aí os outros piorou muito, né, índices, né. piorou muito, né. A gente, pelo menos no sistema da gente, quando a gente está implantando para uma empresa pequena, uma obrigação, uma meta nossa, é que pelo menos a DRL tem que ter, É, mesmo que ele não saiba ler. Porque ele começa a olhar para aquela DRE, mesmo que não seja tão detalhada, que seja mais simples, e começa a olhar o número e fazer pergunta. A gente acredita que a gente está tendo um processo de educação com ele, que ele vai começar a melhorar a pergunta e à medida que ele vai tendo mais respostas, ele vai melhorando as análises e vai aprender nisso, certo? Então, pelo menos a gente considera, o que está implantado no sistema? Você tem que ter pelo menos uma DRE aqui. Tá. Pra verdade, quem não sabe o que é DRE, está ouvindo pela primeira vez, é um demonstrativo de resultado para saber se a empresa está ganhando dinheiro ou não está. Simples assim, verdade. certo? E a função a função única da empresa é dar resultado. Mas voltando um pouquinho na tua fala, muito feliz, existe aí um bocado de gente envolvida nessa questão. Primeiro, o empresário, o contador e o governo. Porque o governo criou algumas formas de tributação que diz assim: "Ah, se tu é do Simples", o nome já sabe, Simples, tu pega o Não tem faturamento. nada de simples. Não, não tem nada de simples, tu pega é uma arapuca para pegar o besta, né. Arapuca, ó, coisa lá do sertão. É uma armadilha, né, para pegar o besta. Aí tu pega só o faturamento, aplica um fator lá e encontra o DARF, que é no caso do Simples é o DAS. E no lucro presumido tu faz só um livro caixa. E no lucro real é que tu tem que fazer uma contabilidade toda estruturada, tudo dentro das regras da legislação da lei 6.404/76 e depois alterada pelos IFRS e outras coisas mais aí, né. Porque hoje nós temos uma contabilidade que um balanço que é visto aqui no Brasil
é visto lá em Xangai, na China, em Wall Street, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, porque a linguagem virou uma linguagem universal, a linguagem do balanço, né. Todavia, porém, se o contador ele não entrega valor para o cliente, aí ele entrega o balanço e aquele número lá o cliente olha: "Ah, rapaz, olha no caixa, quanto é que eu tenho no caixa? Quanto é que eu tenho no caixa?". Só olha isso, mas, você tem que explicar como é que chegou naquele resultado e apontar quais as deficiências e onde foi que a empresa saiu bem, para poder orientar o cliente, né. E também como até a regra atual, existem demais regras tributárias que você, dentro da lei, pode pegar e trazer para o seu lado e ajustar. Eu Que diga isso, nós fizemos na IBAIX, eu não é já verdade? eu tenho até um artigo que veio da época da indústria têxtil, o Uhum, Jeová ensinando a gente, uhum. que o maior malandro é o que anda na lei. É, É, verdade, é, você é, gosta muito dessa frase. gosto dessa frase que eu aprendi com o Pois é, patrão da gente, o Jeová, pois é. certo? Eu me lembro de uma história lá, que teve um problema qualquer, que chegou um fiscal tentando autuar ele, porque tinha um erro de alguma coisa. Ele chamou eu, você, falecido Cesário, certo? Foi. Olhou para os 3 e olhou e disse assim: "Eu tô errado?" A gente: "Tá não, pode multar que nós vamos defender". E a gente foi para cima e ganhou, porque a gente estava certo e estava tudo correto. Aí eu não esqueço da frase: "O maior malandro é o que anda na lei". Eu fiquei 1 ano e 6 meses sem eu ia na Micrel, acho que era na sexta-feira, os outros dias da semana eu ficava no contencioso administrativo tributário. Foi um auto na época de R$ 300.000, naquela época era dinheiro Ah, para 30, nós estamos falando de 30 anos ao no mínimo. papocar a Micrel com tudo. Mas por quê? Porque ora a pessoa dava entrada na linha, era linha para formar, para fazer O tecido o lá. tecido lá. A pessoa ora dava entrada em metro, ora dava entrada em quilo e ora dava entrada em quilômetros. Aí esculhambou. Gerou um negócio gigantesco e o fiscal queria, né, sei lá o quê, e sentou o pau. E Me ele lembro mandou ir disso. para cima e nós fomos para cima e derrubamos, não pagamos um centavo. Eu tenho um artigo no meu blog, se pesquisarem, o maior malandro é o que anda na lei, que veio dessa época. Pois Eu é. nunca me esqueci disso. E nós se envolvemos, fomos fizemos muitas planilhas, na época o Excelzão bravo para um lado, para o outro, e as coisas lá na Micrel foram erros operacionais, né, de pessoas que estavam na hora dando entrada na nota fiscal, mas a gente tinha um sistema muito azeitado, muito bem implantado, e graças à ajuda que você esteve lá presente e nos ajudou a montar. Porque um sistema por si só, se ele vier implantado errado, amigo, não tem coisa pior. Voltando um pouquinho na terra e usando o sistema, uma das coisas que tem no seu sítio, né, que inclusive você disse que já está querendo a se assentar por lá, É. são suas abelhas, Verdade, certo? verdade. Vamos traçar aqui um paralelo entre a sua criação de abelha e um sistema de gestão. Bora. A abelha, ela é um animal que tem as solitárias e tem as que vivem em colônia, né. Aí vamos pegar as jundaíras. Num sistema, tu tem várias etapas que tu tem que cumprir e várias pessoas para poder fazer, não é verdade? Para implantar e depois de implantado, várias pessoas também vão operar o financeiro, a contabilidade, o contas a receber, o contas a pagar. O pessoal da contabilidade faz classificações, fazem as conciliações para saber se os números são verdade. E na indústria ainda tem mais a parte da programação, né? Da produção. Aí tem as requisições para poder você fazer a industrialização, tem e na indústria também, têxtil principalmente, tinha várias etapas. O produto a gente comprava o algodão, aí o algodão ia para tirar o piolho, as impurezas que tinha no algodão. Aí depois dali, o algodão ia para tecelagem, estava limpinho, separava o piolho do algodão e o algodão ia para tecelagem. Da tecelagem ia para o teci não, ia para o fio, aliás, ia para o fio. Depois do fio ia para a tecelagem, depois da tecelagem ia fazer a colcha e depois ainda ia para fazer o chenilho. Enfim, tinha umas etapas muito legal. Isso foi muito bom, porque abriu a cabeça da gente para a gente entender o processo. Já as abelhas, elas também têm uma característica muito legal. 4 horas da manhã, as campeiras, ó, para o mato, vão captar.
cera, ela pega nas árvores, néctar, né. Você pensa que você está tomando mel, você está tomando vômito de abelha. Ela suga o néctar, né, e chega na colmeia e põe lá. Só que antes elas foram as campeiras vão e outras operárias ficam dentro da colmeia fazendo uns potinhos de cera para quando ela chegar botar o mel dentro, entendeu? Então tem o vigia, né, que fica sempre na entrada da colmeia, para que não entre intruso ali. Chega tem uma mosca pequenininha, chama-se forídea, essa mosca entra e ela bota os ovos dela, põe os ovos dela dentro do pólen. O pólen também é captado nas flores, né, e aí ela contamina o pólen, porque o pólen ele fermenta, né, quando ela põe o ovo lá, e rapidinho prolifera nossa, os ovos eclodem e fazem com que a colmeia seja invadida pelos forídeos e mata as abelhas, tá certo? E tem os zangões é que é legal, né, não fazem nada na vida e ficam, né, paquerando a princesa, porque a rainha ela tem uma vida mais longa, né, e a rainha só faz um único voo, que é o voo nupcial. E na hora que ela copular com um, ela retira o órgão masculino dele, e aí ela é uma abelhinha normal, ela cresce o abdômen, e ela volta ou para essa colmeia que ela está de origem, ou ela abre uma colmeia para ela. E daí ela vai botar os ovos, pôr, né, e vai criar outra família a partir dali. E os zangões é só para isso. É uma disputa gigantesca. Quando tem uma princesa para voar numa colmeia, eles sentem, né, e ficam lá só à espera disso. E aí o que puder faz isso, mas eles não fazem outra coisa. E a rainha tem a função de só manter a perpetuação da espécie. Quantas abelhas tu tem hoje? Rapaz, eu não gosto de contar que eu tenho superstição, né, mas eu Não tenho diga assim, é mais de 1000? não, abelhas, se É. for contar, é muito mais. É. Agora colmeias deve passar aí de umas 500, né. É. Uma vez eu fui no seu sítio te visitar, aí tu gosta de plantar também muitas coisas por Muitas, lá. Tinha muitas coisas. tinha umas acerolas, eu não me É, lembro lá, aí você é, disse que depois que tinha botado uma colmeia, a produção da acerola triplicou, é, quintuplicou, eu não lembro qual era o número é, não. Só porque botou uma colmeia lá, estourou a produção é. da acerola lá. O sítio, rapaz, como eu sou um cara da roça, né, apesar de viver na cidade há muito tempo, mas a origem nunca me tirou da roça. E como eu, graças a Deus, tenho uma boa condição, não vou dizer que eu não tenho, não é verdade? E aí eu me dei o luxo de fazer alguns experimentos, aí eu comecei pelo maracujá. O maracujá, ele é uma planta extremamente produtora, desde que tu tenha mamangavas. O que é mamangá? Mamangava é uma empresa do gênero, Xylocopas, e ela é a única que poliniza o maracujá. Ela é uma abelha grande, peluda, né, e ela treme quando está na flor do maracujá, e ela vai de flor em flor levando ela é peluda, aí fica cheia de pólen. Ela vai de flor em flor, aí onde ela entra na flor, ela vai polinizando. E só aumenta a produção de maracujá. Aí, Marcelo, eu peguei e fui plantar goiaba. Plantei goiaba, fiquei 2 anos tentando produzir goiaba e não consegui. Por quê? A goiaba você precisa de veneno. E eu não aceito hipótese nenhuma de trabalhar com um defensivo agrícola na minha produção, porque eu crio abelha, né. Aí, Marcelo, passamos pela fase do maracujá, fomos pra goiaba, na goiaba eu não consegui, porque tem um tipo de germes que está na terra, que ataca a goiabeira no tronco lá na raiz, e depois vai para as folhas lá e não deu certo. Arranquei as goiabas e plantei acerola, que aí foi quando você apareceu lá. A acerola, ela é polinizada por uma outra abelha solitária chamada centris. Essa abelha ela vive na natureza, cava um buracozinho lá na terra ou numa árvore lá e vive lá. E aí eu como sempre gosto de fazer as coisas, assim como você, estudando um pouquinho, né, pesquisando e tal, e eu procuro de um lado, procuro do outro, encontrei o professor Breno Freitas, da Universidade Federal do Ceará, que cuida única e exclusivamente de abelhas. Esse homem é a sumidade aqui no Ceará em termos de abelhas. E aí, depois de muito tentar, eu consegui uma reunião com ele.
e ele pegou e me falou: "Rapaz, você realmente está interessado mesmo em fazer? Tem coragem de fazer?" "Eu tenho, professor, bora. Diga aí o que que eu tenho que gastar?" Aí ele disse: "Rapaz, tu tem de investir R$ 2.000." Eu: "Ah, tá fácil. E o que mais eu preciso fazer?" "Não, tu faz uma barraca lá, nós vamos fazer um hotel para tuas abelhas centres." Aí eu s "É, tem mesmo umas abelhinhas lá na roça, elas vão lá nas acerolas." "Pois é, nós vamos fazer o hotel e tu vai gostar de ver." E foi, ele comprou umas bolachinhas de madeira, e na bolachinha de madeira botava um canudo de refrigerante. E esse canudo de refrigerante, a abelha sempre vinha, botava os óvulos dela e bota uma cera que ela colhe da própria acerola, tampava bem direitinho e ia para o campo de novo fazer polinização, e dali ia nascendo. Quantas espécies tu tem hoje? Eu devo ter, sei lá, eu tenho jandaíra, jati, tiúba, moça branca, canudos, marmelada, eh, E todo mundo achava que a abelha é tudo igual, né? Todo mundo todo mundo acha, mas não, abelhas são diferentes. Eu sei que, voltando à acerola, Marcelo, eu saí aí de 50 caixas para 200, 300 caixas me semanal, lembra disso. depois que a as centres tiveram um lugar legal para elas ficarem, né. E depois nós inovamos um pouco. Eu comprei uma telha, dessas telhas ecológicas, né, e peguei garrafas PET, e cortei a garrafa e enchi de canudo de refrigerante. E aí botei no meio das acerolas para elas não ficarem, porque são 2 talhões, né, de acerola, aí para ficar aí eu tinha um hotel só num talhão, para elas não voarem mais, diminuiu O o trânsito. tempo de voo, O o trânsito trânsito. delas. Aí foi que melhorou mesmo, mas muito legal, viu. Fazendo um paralelo com empresas e sistemas, né, que a gente falou, olha a quantidade de coisa, você falou um monte de espécies, né. Também nas empresas eu acho que a gente tem que escolher as pessoas certas para os locais certos. Sem dúvida. E se não tiver um processo como você diz, também não funciona bem. Eu brinco muito, eu brinco não, eu acredito e falo disso, a turma às vezes fala: "Eu quero botar um sistema", né, e a turma confunde programa de computador com sistema. Sistema para mim, eu digo que são 3 peças. Tem o programa, essa parte eu entro, É, tá. Tem processos e tem pessoas. Eu digo que é 3 P. sem isso não consegue. Se tiver faltando um deles, fica capenga. Não vai funcionar. É botar a abelha certa no local errado e não vai funcionar. Sem Tem que dúvida. ter e tem que estar sempre melhorando, tem que estar sempre observando. Falando de melhora, mudança e percepção, como é que está a reforma tributária? A reforma tributária, ela veio. Mudando o cenário total da Isso, conversa. total, total. Vem valendo, viu, Marcelo? Para você ter ideia, agora em agosto já está valendo, né, você destacar lá 0,1 de CBS e 0,9 de IBS. Não, é o contrário. É, um ou outro aí, que seja, né, não lembro bem nesse momento. Mas agora, a partir de agosto, já entra a nota de débito. Nota de débito e nota de crédito, né. Essa nota de débito, ela vem para substituir aquele negócio que você dizia assim: "Ah, eu recebi um dinheiro antecipado." O governo quer saber já, amigo, esse dinheiro que tu recebeu antecipado, para que é, meu irmão? Bora aí, bota logo aí no papel. Aí tu vai botar no papel e o governo já vai, ó, pegar um pouquinho desse dinheiro. Porque agora mudou, vai dar um cavalo de pau no fluxo de caixa das empresas gigantesco. Quem não se preparar vai ter muitos problemas. Tem 2 coisas, quando a turma fala de reforma tributária, a turma associa sempre imposto, né. Reforma tributária associa É imposto. mais do que isso, É muito maior, muito certo. maior. Você falou um ponto, que é fluxo de caixa, É, quem não tiver uma boa gestão do dinheiro vai ter problema. A gente já viu casos de gente eu quebro tendo a receber, mas sem ter dinheiro em caixa, é, certo. é, Quantas empresas aconteceu. pois E é. tem um outro fator também de sistemas e de processos, que é formação de preços e custos nessa nova regra. Também, A também. turma está patinando muito nisso ainda, certo. Todo mundo ouviu falar um tal de split pay, mas não sabe como é É, que é, não é. sabe como é fazer. Essa coisa do débito, a gente já colocou no sistema, tá, já está no sistema da gente, mas os nossos clientes não sabem quando devem usar.
Eles não sabem A comprar. partir de 1º de agosto vai É. ter que usar e é só única e exclusivamente olha como tem olha como esse As negócio nuances. olha como esse negócio é bem legal. E precisa que o contador tenha conhecimento técnico para poder orientar legal. Você faz uma venda e já tem a mercadoria. Fez uma venda para garantir o teu cliente quer garantir preço. Hoje tu tá vendendo R$100 e tu quer vender lá 10 sacas de milho. Tenho aqui 10 sacas de milho. Então pronto, eu quero garantir a compra. Eu vou comprar agora, mas eu quero que tu só me entregue no mês seguinte. E quando tu me entregar, eu pago. Nesta operação, tu vai emitir a nota de venda, tá certo? Para entrega futura, mas não vai fazer a nota de débito. Porque não houve dinheiro nessa operação. Tu só reservou a mercadoria para o teu cliente. Agora o cliente chegou e tu não tem um milho ainda. Ele diz: "Eu quero comprar as 10 sacas de milho". Ele diz: "Rapaz, eu vou receber o milho só no mês de junho, lá para o dia 15 de junho". Ele diz: "Eu quero pagar agora". Beleza. Nessa hora tem tributação. Nesta hora tem a nota de débito, Hoje em dia, certo? até uma brincadeira, assim, antes a gente cuidava muito quando falava de imposto ICMS, era a circulação da mercadoria. Hoje está muito lá, é a circulação do dinheiro. Do Se o dinheiro. dinheiro trocou de mão, o governo quer olhar, me É, diga aqui o que foi é. isso, me dê a minha parte. Mas além disso tem um outro componente, o destino. Porque tá no meio dele, aí no bolo vai estar o ISS, porque ele o município ainda vai continuar com a possibilidade de botar a sua alíquota do ISS. Isso também é E outra aí confusão. é outra coisa que vai pegar legal. Mas Marcelo, eu queria voltar só um pouquinho lá na formação de preço. Volta. Essa história da formação de preço é legal, bicho. Tu vê, ó, tu hoje tu tiver uma mercadoria que é R$100, aí o que tu faz? A alíquota do Ceará é 20%. Aí tu pega, divide por 0,80, quando divide vai para R$125. Quando tu emite a nota por R$125 e calcula 20%, vai dar os R$25. Esses R$25 tu já sabe que é o dinheiro do governo, é o ICMS. Ele é por dentro. Tu bota por dentro para poder tu encontrar o imposto, para tu já saber que aquele não é teu. Só que na formação de preço, quem não se atentar, vai dizer que quer continuar recebendo 100, desculpa, os R$100. Vai receber nada, porque vai ser R$100 vezes 20%, vai dar 20. Aí quando tu for receber, só vai receber 80. Olha o tamanho da confusão. Que o governo já vai tirar o Pois tempo. é. E também na reforma tributária, Marcelo, tem umas coisas também gigantescas que tem que ser feito. Tu tem que olhar quem é teus fornecedores. No meu caso, o meu negócio não é um negócio grande, né, ainda, aí eu sou do simples ainda. Eu vou ter que ser se eu quiser permanecer no simples, eu vou ter que ser híbrido. Para Ibite e outros clientes que eu preciso dar crédito, eu vou ter tributado pelo IBS-CBS. E aquele médico, aquele dentista que não precisa de crédito, eu não preciso, eu vou pelo Simples, Ainda tem no entendeu? jogo aí que de certa forma, o governo colocou a gente, empreendedores, como fiscais dele. É, A gente vai é. ter que fiscalizar o processo. O que antes a gente deixava para ver o que ia acontecer, agora ele transferiu para a gente, porque se eu não fiscalizar o crédito que eu tive, eu sou penalizado, então eu tenho que ficar no controle e cuidando disso. Mas isso tem uma coisa boa na reforma tributária. Eu não estou dizendo que a reforma tributária é boa. O negócio foi muito bem pensado. O que vai atrapalhar é a fome, a coisa exacerbada, exagerada de arrecadar. A sanha, né, que o governo precisa. O governo é um saco sem fundo, mas deixa eles para lá, não vamos falar disso não. É, vai botar todo mundo em pé de igualdade. Pé de igualdade. Só vai ter uma coisinha mais ou menos para o pessoal do agro, né, e para a indústria, mas o comércio em si, ele vai estar todo em igualdade de condições. Aí eu volto à frase lá, o maior malandro é o que anda na lei de novo, Perfeito, porque o cabo que não caiu, tiver caiu com uma regulado luva. vai na peneira vai cair fora. Caiu com uma luva, isso aí, viu. Isso aí é legal, viu. Mas precisa de muitos ajustes, muitas coisas para fazer. De novo, processos. Se tu não tiver processos bem definido, vai ter muitos problemas. E outra coisa também, na época que nós trabalhamos na Micrel e também aqui na Ibite, Marcelo, a gente vivia uma situação confortável, porque você ia no mercado e você tinha pessoas tanto disponíveis
capacitadas e com vontade, porque não adianta tu ter a pessoa capacitada e se a pessoa não tem vontade. E nós temos atualmente um problema seríssimo de mão de obra, porque depois do avanço, assim, muito rápido da tecnologia, as pessoas preferem não estudar. Nós estávamos antes aqui conversando, que você lê muito, estuda muito e pensa. Do mesma forma, eu na minha profissão, tudo que eu vou fazer, se eu não conhecer aquele produto, aquele coisa que eu quero investir ou quero fazer, por que que eu vou me meter? Você tem que ter conhecer, saber o que que vai fazer. E daí, nesse imediatismo das últimas gerações, você vai no mercado, não encontra pessoas. Tá uma dificuldade, eu tenho aberto lá no escritório, lá em Maranguape, 6 vagas, um dia desses chega um, chega outro, passa ali 3 meses, não quero mais, porque é uma característica dessa geração, eles querem ficar voando de galho em galho. Eu me aposentei e trabalhei em 3 empresas, trabalhei na Granja, na Têxtil e depois na Ibite, e aposentei. Quem é hoje que fica 10 anos numa empresa? Pois. 5 anos, Tem uma ninguém quer. tem uma frase que você disse que você é um homem do interior, é cheio de frasezinhas e eu decoro elas e uso ela no dia a dia. A turma hoje gosta de ficar batendo vidro. É, pronto, bater vidro. É bater vidro no É o celular, estudar que é bom não, né, mas é o bater vidro, teclado do fica só celular. batendo no vidro aí, não É, estuda nada. é. E nós sabemos, né, Marcelo, que com a IA, no início, rapaz, eu tinha, assim, um negócio de velho, macho, ultrapassado, que é o meu caso. Eu não gostava nem um pouco de ouvir falar IA. Aí um dia desse eu fui levado a fazer um curso, a Ibite pagou um curso aí pra gente, nós fomos lá, rapaz, o cara é o cara. Deu uma aula lá, mas se tu não souber usar a IA certa para aquele assunto, tu tá lascado. Você tá usando pra quê atualmente IA? Rapaz, Esse é eu um assunto uso bom. eu uso também para resolver alguns problemas de você tem, por exemplo, um alvo de inflação, ou uma perda de compra, né, que foi e a Receita Federal, teima em não aplicar. Recusou, contestou. A gente pega aquilo ali, joga numa IA aí dessas da vida, e pede a ela para mostrar se eu estou errado, né, eu que fiz. Aí a IA diz assim: "Ó cara, tu tá certo", ou então: "Não, não, espera aí, tá meio a meio, metade para tu e metade para o governo". E recente a gente teve de um cliente aí, eu tive um julgamento no CARF, e aí, eu falei pro o advogado: "Amigo, vamos para o CAF e tal, não sei o quê", ele: "Não, não vou não e tal, não sei o quê". Eu: "Amigo, eu sou como o meu amigo, Marcelo Miranda, sou carioca, eu caio, mas eu caio atirando". Aí foi disse na brincadeira, né, para ver se motivava o advogado, e o cara não foi, não foi de jeito nenhum. Aí eu falei: "Pois eu posso ir pela empresa?". "Não, não vá não, que você vai atrapalhar e tal, não sei o quê". E não é, meu amigo, que foi na mosca, quando chegou lá no caixa, o cara disse assim: "Ó, tudo que eu tinha dito, tudo que eu tinha dito, o cara do caixa foi lá, parece que eu tinha falado para ele, disse assim: "Olha, o cliente numerou, disse onde estava, por que estava e tudo mais. E por que que a Receita Federal não aceitou?". Desse jeito, devolver o processo para o início, um processo de 2009, para tu ter ideia. Olha como é importante tu conhecer, tu saber o que tu tá fazendo, Tu acredita entendeu? seriamente na IA? Não, aí amiga, aí você tá querendo demais, né. Mas que ela ajuda pra caramba, ajuda, mas tu tem que ter cuidado. Na minha ignorância, né, porque eu não sou um cara Eu não muito digo estudado em ignorância, na sua tecnologia. sapiência, não é ignorância. Pois é. Um analista contábil não é um ignorante, não existe. Porque eu sou muito cartesiano, né, Marcelo? Eu tenho que ser muito cartesiano, eu tenho que ter muito cuidado, eu cuido de clientes grandes e eu preciso ter um feeling, uma coragem e um medo também, para quando eu meter a mão, a guilhotina não cortar meu dedo. Então eu preciso, e a IA ela é formada por várias perguntas que foram feitas. Aí vai com uma pessoa Um menos. cidadão. É, o cidadão, pois eu, uma besteira, né. Fez uma pergunta lá que não foi a mais apropriada e deu a entender a IA que ele estava querendo saber aquilo, aí a IA responde. Então ela é eu penso que é um conjunto de informações que foram repassadas lá, ele vai refinando, vai refinando, vai refinando e chega a ter aquela inteligência, né. Voltando ao que ela te falou sobre DRE, demonstrativo de resultado e informações,
umas coisas que a gente tem feito no sistema da gente, com apoio de Hum, IA, hum. é exatamente um pouco de aumentar a capacidade de entendimento de uma DRE, por exemplo, Aí é show. dizendo assim, a gente entrega os parâmetros, e aí assim, também não é, como você falou, não é perguntar sem dar É, uma rotina você para tem ela. que saber fazer a Ó, pergunta. tá aqui, ó, eu estou lhe entregando aqui a DRE, eu quero dela uma análise vertical e uma análise horizontal dos meses que eu estou passando. Eu quero que você, relacionado aos os indicadores de mercado padrão, faça uma análise e aponte e até audite se encontra alguma anomalia nessa DRE. E aí uma outra questão que às vezes o acadêmico às vezes, se perde, né. Você olha um índice de liquidez, certo? E mais na frente você olha um outro nível de endividamento, É. olha fornecedor, tudo mais. Olhando sozinho esses indicadores, pode ser que eles não tenham, não dê a informação para quem está lendo, mas quando você manda, relaciona aqui o grau de endividamento, o caixa com o que ele tem lá no patrimônio, tudo mais. E aí a IA dá um Liquidez apoio, seca, é, liquidez geral, liquidez que a corrente. gente começa a dar É, uma informação para o gestor, né? Para ele começar a ler a DRE. é, Eu dou deixa eu ler para você o que eu estou entendendo, para você já ajudar você aqui. é. Isso é uma forma que a gente tem feito com a IA. A gente acredita que é para isso, é para automatizar, mas tem, como você falou, tem que fazer a pergunta certa, se você fizer errado, você não anda. É, isso é muito legal, é perfeito. Só que Marcelo, um índice só, ele apenas Isolado é levanta uma só um bola, índice. É. levanta uma bola. E quando você não sabe, é pior ainda, você não tem conhecimento e não sabe analisar aquilo ali, aí é que o negócio pega. E é pior porque se ele estiver dizendo uma mentira, você vai acreditar na mentira se você não souber. Pronto, Né, se você não tiver um parâmetro para é, saber como é que é, você vai é, acreditar naquilo que é, é uma mentira, e lá vai. é. Aí Não para você sabe, resolver. não souber qual é o outro índice, tu tem que olhar, fazer a conexão com aquele lá para dizer assim: "Opa, espera aí rapaz, aqui tá assim, mas aqui tá assado. Tem outra situação aqui diferente, não é o que você está vendo nessa primeira aqui não". Ele acende uma luz, mas não é uma verdade pura, é só um indício. Olhando de gestão, né, que, a gente falou de abelhas, que é uma gestão, é processo, né, é produção, né, Sem também. dúvida. Falamos de sistema, falamos de história. Se a gente for olhar, assim, para as empresas que você tem no seu cotidiano, com seus Uhum, clientes, aos que você uhum. trabalha, assim, o que que a gente ensina para eles? O que que a gente passa para eles aqui? O que que a gente consegue dizer, qual o caminho que eles têm que ir nessa meio dessa confusão toda que está rolando? Eu tenho, um mantra atualmente, eh, e eu já montei e já comecei a fazer. Um trabalho de treinamento para os meus clientes sobre reforma tributária. Se ele gosta ou não, eu tenho dito: "Você precisa entender de reforma tributária. A maneira como você gere seu negócio hoje não vai ser para 2026 e 27 em diante. Vai dar um cavalo de pau aí valendo. Então, meu amigo, começa a entender desse negócio", porque as pessoas dizem assim: eu só quero saber de comprar e vender". E, E tenho ver se sobra, vocês e ver se sobra. e tenho vocês aí para fazer o trabalho. Esse trabalho aí é com vocês, negócio de contabilidade e tal, não sei o que, eu não quero saber. Precisa saber, amigo, e como a maneira de fazer negócio vai mudar, a maneira que tu vai comprar, de onde tu vai comprar, de como tu vai industrializar ou vai comercializar, porque assim, Marcelo, aquele negócio do ganho tributário vai acabar, bicho. Quando começar aqui em 2029, o termozinho de acordo que a gente tem, lá na Paraíba, ou seja lá onde for, em Minas, no Piauí, no Maranhão, Algumas regalias que cada um tinha de um jeito diferente. tudinho, tudinho já vão perdendo, como é que Relevância, relevância. relevância, tudinho. Então, acaba a guerra tributária, a guerra tributária. E aí, meu amigo, que a guerra tributária ela favoreceu muito quem sabe, quem É, tem eu tenho conhecimento. clientes que saíram do Ceará e foram para Minas porque tiveram benefícios fiscais. Pois é. O único benefício fiscal que vai ser passar pela reforma tributária aqui do lado, igual o corredor de ônibus, né. As avenidas aqui tem o corredor de ônibus, só quem anda lá é o ônibus, né, ou acho que os táxis também. Mas é a Zona Franca, ela vai até 2065. A Zona Franca de Manaus continua sendo protegida, mas o resto do Brasil vai todo para o mesmo saco. É assim mesmo, até Hum. a Zona Franca, acho que fizeram um lobby grande, mas eu acho que depois, logo em seguida,
A turma vai mexer com ela depois, viu? Deve acontecer muitas coisas, viu, Marcelo? Já tem gente dizendo aí que se for eleito fulano, aí vai dar uma pausa na reforma tributária. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que é outra frase sua. Hum. Estamos trocando a roda do trem com o trem andando. É. E vai ter muita coisa que vai acontecer. Muito mais. Tem empresa que não tá nem aí, rapaz, para reforma tributária. Mano, eu já peguei aulas ou então consultores em empresas dizendo assim: "É porque nós somos especialistas nisso". Eu digo: "Especialista como? Se não tem ninguém sabendo como é que é ainda. É, Como é que você já se vende como especialista numa coisa que tá todo mundo aprendendo? Estamos no mesmo barco aqui aprendendo, nós estamos no mesmo pé". E aí eu faço aquele jeito meu assim, o cara apresenta, eu faço 2, 3 perguntas, digo: "Não, isso aí não tá pronto ainda não. Não, mas isso aqui ninguém sabe". Como é que você é especialista? é, É. é, Como é que você se propõe a ser um consultor e vender um negócio é, que ninguém sabe ainda o que que é? Tá todo mundo aprendendo de braço dado, é, certo, assim, todo dia aparece uma coisa diferente, é. né. Marcelo, ó, desde 2023 que eu tenho viajado a São Paulo, que lá em São Paulo tá os melhores treinamentos. Aí tu sabe, né, eu tenho no meu portfólio loteamento, né, construção, varejo, atacado, indústria e tudo enquanto. Serviço. Serviço, aí vai, e por aí vai. Então, na construção civil e no na negócio de fracionamento de solo, que é o Loteamento. loteamento, meu amigo, tem N regras. E tem mais, tem regras que ou tu tem que fazer conta, devo entrar, não devo entrar e tal, vou por aqui, vou por acolá. Parcerias que hoje a gente tem, por exemplo, eu tu tem uma gleba de terra aí, muito boa e tu não quer saber de lotear, porque Não tu quer não tem desembolsar nada, vou entregar a alguém para poder ter é, só o lucro. tu não tem o know-how, tu não tem o conhecimento. E nós temos, né, a mãe rainha tem, e a gente vai lá e faz a parceria e desenvolve o negócio e todo mundo numa parceria ganha-ganha, né. E se não souber fazer esse negócio, pode se estrepar. E o dono tá lá dizendo assim: "Qual é o número?". Ele vai logo dizendo assim: "Qual é o número? Qual é o retorno que eu vou ter nisso?". Então, o nego tem que estudar, bicho, se não for atrás, não vai. Faz sem sistema? Nem pensar, meu amigo, não vai conseguir de jeito nenhum. E tem outra coisa também, viu, Marcelo? Eu não quero ser aquele profeta Do apocalipse. do apocalipse, mas eu desconfio que algumas empresas vão ficar pelo caminho e muitos escritórios de contabilidade também vão sucumbir. Porque aqueles escritórios de contabilidade em cidadezinha do interior, que a pessoa acostumou com aquele negóciozinho, café com leite, simplesinho ali, vai caminhar para um nível de dificuldade muito grande, viu. Mas faz parte, né. É. Eu encaro a reforma tributária, Marcelo, como uma excelente oportunidade. Eu não fui para o sítio ainda, rapaz. Ficar lá, que nem você disse, né, ficar de contemplando a natureza, por conta da reforma tributária e também para dizer assim para o alemão: "Ô, bichão, espera aí, calma aí, voltei a estudar, valendo mesmo". Antes de começar ligado o podcast, a gente falou um pouco de problema e desafio. Um É. novo desafio Um para novo você. desafio, Novo desafio. um novo desafio, né, pra gente e isso é muito legal, entendeu. Mas eu tô contando os anos aí pra me dar uma segurada, né. Não, mas ainda tem muito É, chão nessa estrada aí, né. as pessoas falam, diz que É. eu ainda tô com a cabeça muito boa e tal, não sei o quê. Eu sei que dependendo da pessoa, se eu conversar com uma pessoa hoje, numa semana seguinte ele falar comigo, eu fico numa dificuldade danada. Agora tu me pergunta uma lei, um artigo, uma confusão, Nesse instante você eu resolveu lembro eu lembro bem rapidinho. bom que você conversa comigo: "É porque a lei tal, tal". "Ah, não quero saber o número não, quero saber o que que ela diz. Eu Pois é, não quero pois saber o é, nome da lei não". pois é. Viu? Estamos indo já caminhando para o fim, tá. Tá bom. Eu vou repetir o tanto de prazer e satisfação que eu tive de ter você. A minha empresa começou com uma indicação sua, Opa, certo. eu fico muito Em feliz. 30 anos comemorar com você batendo um papo. Olha, porque não falamos das nossas viagens, viu. Rapaz, a gente fica arrepiado, É, viu. você vê, ninguém Pois não é, ninguém rapaz, foi falou da mesmo. nossa Olha, mano, fazer um ponto. se divertimos muito. Bora, Nas viagens que a gente bora, fez, assim, foi muito bora, engraçado, bora. viu. Rapaz, tem história. Tem muita história. Muito legal. Sistema WebJex, tá. Somos apoiados pelo cientista contábil, qualquer problema de lei eu vou me recorro sempre a ele, para poder ele me ajudar em alguma coisa, assim, quando eu tenho uma dúvida mais cabulosa, eu vou sempre para ele, mas estamos sempre tentando manter
na ponta dessas leis, as normas técnicas quando aparecem, a gente está querendo sempre deixar o sistema na ponta dos cascos, para não ter o cliente até, como você falou, em alguns casos, não quer colocar no ar, mas o sistema está sempre pronto, tá. Maravilha. Sistema WebJex, contribuindo com o seu sucesso. Muito obrigado, amigo. Muito feliz, eu ganhei meu dia. E estar na sua presença e também, saber que impactei um pouco na sua vida. Sempre, A gente se realiza quando você sabe que ajudou alguém. sempre, todas as histórias que você já me contou, elas são guardadas. Muito bom, muito bom. Parceria muito legal. Prazer, Valeu. valeu.